Olá pessoal, vamos continuar as nossas aulas de matemática do ensino médio. Vamos ver agora a terceira aula sobre conjuntos. A aula de hoje nós vamos tratar sobre união e sobre intersecção, dois conhecimentos fundamentais nessa teoria, ok? Acompanhe ali, ó. Item 1, união ou reunião. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, se pertencer a A ou pertencer a B, ele irá pertencer à união, tá? Em símbolos, o que acontece? Isso aqui, ó. Um conjunto A. Se a gente quiser fazer a união com um conjunto B, essa união será o seguinte. São os elementos X, tais que, olha uma propriedade, o X pertence ao conjunto A ou, fundamental aqui, tá? Ou o X pertence ao conjunto B. Essa aqui seria em símbolos a definição da união. Então, assim, gente, para que um elemento pertença à união, faz o seguinte, ou ele vai pertencer ao conjunto A, ou ele vai pertencer ao conjunto B, ou vai pertencer aos dois. Isso tanto faz, tem que pertencer a algum deles. Aí nós teremos a união. Acompanhe o exemplo aqui embaixo. Olha só. Vamos descer um pouquinho. Até aqui tá bom. Diz assim, ó. O conjunto A é formado pelos elementos A, B e C. E o conjunto B pelo elemento C e o elemento D. Então, a união, ou seja, A união B, é dada pelo seguinte. Olha como é que você pode fazer. Faz assim, ó. Copia o conjunto A, ou seja, os elementos do conjunto A, que são o A, o B e o C, e coloque também agora os elementos do conjunto B. Nota que o C já está aqui, então não é necessário colocar ele novamente. A gente coloca somente o D, que não encontra-se aqui ainda. Então, nós temos o D. Ok? Fechamos. Então, 4 elementos são os elementos que pertencem à união entre o conjunto A e o conjunto B. Em forma de diagrama, o que a gente tem? Nós temos aqui um conjunto A e temos aqui, ó, um conjunto B. Repare o seguinte, repare que o elemento C, ele pertence aos dois, então ele está nessa região aqui, ó. O elemento C pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Agora, nós temos o A e o B nessa parte aqui, ó, elemento A e elemento B. E pertencendo ao conjunto B, nós vamos ter o elemento D somente aqui. Ok? Vamos descer um pouquinho e vamos a mais um exemplo. Olha só, diz assim, ó, o conjunto A tem os elementos 5 e 6 e o conjunto B tem os elementos 8 e 9. Então, vamos lá. A união, ou seja, A união B, é dada pelo seguinte. Copia aqui os elementos que pertencem ao conjunto A, que são os 5 e o 6, e também os elementos que pertencem ao conjunto B, que são o 8 e o 9. Note que aqui, ó, olha para mim, ali a gente não tem elementos em comum. Então, a gente diz que esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos, por não terem elemento algum em comum, ok? Acompanhe aqui. Nós temos ali, então, o conjunto A, formado pelos elementos 5 e 6, e o conjunto B, formado pelos elementos 8 e 9. Aqui está o B e aqui está o A. Note, então, que não possui elementos em comum. São conjuntos, então, ó, vamos escrever aqui, a gente já viu em outra aula, né? Conjuntos disjuntos. Ok? Olha só, uma coisinha, uma observação bem importante. Aqui em cima, a gente fez A união B, ou seja, acabou pegando todos esses elementos. Então, A união B nada mais é do que você pegar todos os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Da mesma forma, aqui embaixo no item B, nós vamos pegar todos os elementos, aqui a gente grifando aqui os dois conjuntos, isso aqui significa a união entre esses dois conjuntos. Ok? Vamos para o item C, vamos descer mais um pouco. Aqui tá bom. Olha só,
Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Repare o seguinte, olha para mim. O conjunto A possui os elementos 4 e 7. Repare que no conjunto B, o 4 e o 7 também fazem parte, não fazem? Significa o quê, então? Se os elementos de A, todos eles, pertencem ao conjunto B, significa que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Não foi isso que a gente já viu? Então, se os elementos, repetindo, de um conjunto estiverem todos eles pertencendo a outro conjunto, esse conjunto está contido naquele. Ok? Olha o que acontece aqui. Ó. Nós temos A união B como sendo, olha só, copia o conjunto A, que é o 4 e o 7, e copia os elementos do conjunto B. 4, 6 e 7, o 4 e o 7 já estão ali, vamos copiar apenas o 6. Ok? Então, o que está acontecendo aqui em forma de diagrama é o seguinte, nós temos um conjunto dentro do outro, ou seja, nós temos aqui a formação de um subconjunto. O conjunto A está aqui e o conjunto B está ali. Ó. Olha só, o conjunto A é formado pelos elementos 4 e 7, o 4 e o 7, e o conjunto B é formado pelos elementos 4 e 7 que já estão aqui, e o elemento 6 que está aqui. Ó. É um elemento que não pertence ao conjunto A. Agora é o seguinte, se nós quisermos fazer a união, devemos grifar tudo aqui. Ó. Então, não importa se ele faz parte apenas da intersecção, tem que grifar tudo. Então, tudo isso daqui faz parte da união, ou seja, o 4, o 7 e o 6, como a gente viu ali. Ok? Vamos descer um pouquinho, mais ou menos até aqui tá bom. Pessoal, vamos ver agora 4 propriedades que envolvem a união, ok? Vamos começar ali. Propriedade 1, eu vou chamá-la de P1. Essa propriedade 1 diz o seguinte, ó, o conjunto A, união com o próprio conjunto A, o resultado é o conjunto A. Ok? Bem simples essa propriedade. Propriedade 2. Essa propriedade 2, gente, fala do elemento neutro da união. Como assim, Ferreto? Olha só. Por exemplo, se a gente quiser saber a união entre o conjunto A e um certo conjunto vazio, a união desses dois é o próprio conjunto A. Então, repare, o elemento neutro aqui ó, é o conjunto vazio. Ele estando ali ou não estando, o que sobra quem? É o conjunto A. Ok? Vamos para a propriedade 3. P3 diz o seguinte, é a propriedade comutativa. Propriedade comutativa, e o que ela fala? Fala o seguinte, ó, se a gente fizer o conjunto A união B, é a mesma coisa que fazer o conjunto B união A. A gente troca a ordem e o resultado não muda. Isso é propriedade comutativa, a gente está comutando os conjuntos. E a última propriedade, propriedade 4, essa propriedade é a propriedade associativa. Olha só o que diz a propriedade associativa. Diz o seguinte, vamos fazer, por exemplo, A união B, união C, isso aqui é a mesma coisa. Vamos colocar de novo aqui, ó, A união B, união C. Tá, mas como assim, Ferreira? É o seguinte, ó, se nós fizermos, primeiramente, A união B e o resultado dessa união fizermos a união com C, isso é a mesma coisa que nós fazemos primeiro B união C e o resultado dessa união fizermos a união com o conjunto A. Então, a propriedade associativa associa locais diferentes, mas não altera o resultado da união. Ok? Vamos ver agora a intersecção entre dois conjuntos. Acompanhe ali, olha só. Dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. A intersecção entre dois conjuntos, ela é formada por elementos que pertencem ao conjunto A e também ao conjunto B.
Ok? Olha só em símbolos como é que fica. Fica o seguinte, ó. O conjunto A, intersecção com o conjunto B, isso aqui é o conjunto formado pelos elementos X, tais que X pertence ao conjunto A e o X pertence ao conjunto B. Ok? Vamos ao exemplo aqui embaixo que fala o seguinte, ó. Conjunto A, B e C e o conjunto B, C e D. Olha aqui, ó. Olhando aqui, quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Apenas o C. Então, este C é o elemento único que faz parte da intersecção entre os conjuntos A e B. Então, o conjunto A, intersecção com o conjunto B, é exatamente esse conjunto unitário com o elemento C. Em forma de diagrama, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos um conjunto A e nós temos aqui um conjunto B. O elemento em comum é o elemento C. Agora, A e B pertencem apenas ao conjunto A, ok? E apenas ao conjunto B nós temos o elemento D. Então, o que faz parte aqui no diagrama, ó, da intersecção? Apenas essa parte aqui. A gente vai sombrear apenas a parte que está presente no conjunto A e também no conjunto B, que é essa parte central aqui. E ali no meio, então, nós temos o elemento C como elemento que faz parte da intersecção desses dois conjuntos. Ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Vem aqui, tá bom aqui. Olha só o que a gente tem agora. Dois conjuntos disjuntos, então a intersecção entre eles, entre A e B, acaba sendo o conjunto vazio, que pode ser representado assim, ou entre chaves, sem nada ali dentro, ok? Uma das duas maneiras. Dessa forma, gente, como a gente viu antes, a gente tem dois conjuntos disjuntos, porque a intersecção é o conjunto vazio. Então, aqui está o conjunto A e o conjunto B. Essa seria a verdadeira forma de representar esses dois conjuntos. 5 e 6 são disjuntos, não tem parte em comum. Aqui nós vamos ter o 8 e o 9. Ok? Não há, então, o que sombrear, já que a intersecção é vazia. Por último, nós temos aquele caso que acontece de um conjunto estar contido em outro. Olha só, o conjunto A e o conjunto B. Note que o 4 pertence ao conjunto A e ao conjunto B, e o 7 pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Repare então o seguinte, o conjunto A, os seus únicos dois elementos, eles pertencem ao conjunto B. Dessa forma, então, o conjunto A ele está contido no conjunto B. Olha lá. A intersecção com B acaba sendo, então, os elementos 4 e 7. E a gente tem aqui, ó, em forma de diagrama, nós temos aqui o conjunto B. Vamos colocar ali dentro agora o conjunto A. Está aqui o conjunto A. E os elementos de A, quem são? O 4 e o 7. E o elemento de B, que não pertence a A, é o elemento 6. Ele está aqui fora, ó. Ok? Então, nós temos ali essa partezinha aqui ó, como sendo a intersecção desses dois conjuntos. Nós temos o elemento 4 e o elemento 7, eles pertencendo apenas ao conjunto A, quer dizer, pertencendo ao conjunto A e ao conjunto B, então ele pertence à intersecção que está aqui. Ok? Vamos descer um pouquinho e vamos ver as propriedades da intersecção. Vamos lá. Ó. Primeira propriedade. Propriedade 1. Ela fala o seguinte, ó. Se a gente quiser fazer a intersecção de A com ele mesmo, o resultado será o próprio conjunto A. Ok? Bem tranquila. A propriedade 2 fala o seguinte, é a propriedade que fala sobre o elemento neutro da intersecção. Qual é o elemento neutro da intersecção? Repare aqui, ó. Nós temos, por exemplo, o conjunto A, intersecção
com o conjunto U. Quem é o conjunto U mesmo? É o conjunto universo. Isso aqui é o próprio conjunto A. Então, esse conjunto U aqui, ó, na intersecção, ele é o elemento neutro. O conjunto universo na intersecção é o elemento neutro, ok? Vamos a P3. P3 fala o seguinte, é a propriedade comutativa. Então, assim como aconteceu lá na propriedade, na união, a gente tem aqui que a intersecção de A com B é a mesma coisa que intersectar B com A. Fazer a intersecção, A inter B é a mesma coisa que B inter A. Não importa a ordem aqui, ok? E a P4, vamos fazer aqui do lado. A P4, ela fala acerca da propriedade associativa. Assim como tivemos lá na união, aqui também nós vamos ter, tá? Propriedade associativa fala o seguinte, ó. Se nós fizermos A inter B inter C, vamos colocar aqui, ó, A inter B inter C. Se nós fizermos primeiramente A intersecção com B e o resultado da intersecção fizermos a intersecção com C, é a mesma coisa que fazer a intersecção entre B e C e o resultado dessa intersecção fazer a intersecção com o conjunto A. Ok? Pessoal, assim como aconteceu na união, na intersecção também nós temos 4 propriedades. Em relação ao elemento neutro, lá na união, a gente tem que o elemento neutro é o conjunto vazio. Agora, o elemento neutro aqui na intersecção é o conjunto universo. Em relação às propriedades comutativa e associativa, a ideia é a mesma. Ok? Vamos continuar. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos ver isso daqui agora. Ó. Número de elementos da união. Nós temos aqui, ó, um exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Eu quero saber o seguinte, quantos elementos nós temos no conjunto A ou no conjunto B, ou seja, que fazem parte da união. Quantos elementos fazem parte da união desses dois conjuntos? Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Reparem que em relação aos dois conjuntos, só para você entender bem, ó, nós temos o 3 como elemento da intersecção, nós temos o 5 também elemento da intersecção, e o 7 também está presente nos dois conjuntos, ou seja, faz parte da intersecção. Se nós fizermos aqui, ó, um diagrama, vai ficar assim. Ó. Nós temos aqui o conjunto A, vamos colocar aqui assim, ó, o conjunto B. Fazendo parte da intersecção, nós temos o 3, o 5 e o 7. Apenas no conjunto A, nós temos o 1 e o 9. Então, aqui, ó, o 1 e o 9 apenas no conjunto A. E apenas no conjunto B, nós temos o 2. Ok? Agora, repare o seguinte, ó, claro que contando aqui, a gente vai ver que tem 6 elementos a união desses dois conjuntos. Ok? Agora, olha só. Se a gente quiser saber o número de elementos de A união B. Olha só que isso aqui vai nos ajudar a entender a formulazinha que vai surgir aqui. Ó. O número de elementos da união é tudo isso daqui, né, gente? Ou seja, é o número de elementos do conjunto A, que é todo isso daqui, ó. Número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, que é tudo isso daqui, ó. Ok? Agora, repare o seguinte, olha para mim aqui, ó. Número de elementos do conjunto A. Notem que nós pegamos quem? O 1, o 9, o 3, o 5 e o 7. Então, nós temos 5 elementos. Número de elementos do conjunto B. Nós temos o 2 e o 3, o 5 e o 7 de novo. Então, o que acontece? Nós estamos pegando 2 vezes o 3, o 5 e o 7. Concorda comigo? Então, nós temos que fazer o seguinte, ó. Para ter um real número de elementos do conjunto A união B, nós temos que tirar esse 3, 5 e 7 que foi somado 2 vezes. Agora, o que é o 13, o 5 e o 7? É a intersecção, reparem, eles estão ali no meio. É a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, nós vamos subtrair o número de elementos
da intersecção A inter B, ok? Isso daqui, gente, é uma fórmula que você pode gravar, é muito importante gravar essa fórmula aqui, ó. O número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção entre esses dois conjuntos. Repare como dá certo a conta aqui, ó. Número de elementos do conjunto A união B. A gente está vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que dar 6 do outro lado também, ó. Número de elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Mais número de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4. Menos o número de elementos da intersecção. Nós temos 3 elementos que fazem parte da intersecção. Olha aqui, então ficamos com 6 igual 5 mais 4 dá 9, menos 3, 6 também. Então ficou igualdade, comprovando que essa fórmula aqui, ó, ela serve para calcular então o número de elementos da união. Ok? Vamos a mais um exemplo? Dessa aqui embaixo. Até aqui assim tá bom. Aqui, ó. Nós temos assim. Repare que nesse exemplo, o conjunto A possui os elementos A, B e C, enquanto que o conjunto B possui os elementos D e E. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos é um conjunto vazio, ou seja, não há intersecção. A gente diz, então, que esses conjuntos são o quê? Conjuntos disjuntos. Isso aí. Então, repare o seguinte. Na fórmula, então, que fala do número de elementos entre o conjunto A união conjunto B, isso aqui é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção A intersecção com B. Não é assim? Agora, olha só. Como a intersecção ela é vazia, nós temos então que isso aqui, o número de elementos é igual a 0. Consequentemente, o que acontece? O número de elementos de A união B, isso aqui é exatamente o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Isso porque, gente, bem importante grifar isso aqui, ó. Isso aqui só acontece porque o conjunto A e o conjunto B, eles são o quê? Disjuntos. Ok? Então, fazendo as contas aqui, ó. Número de elementos do conjunto A, 3. Mais número de elementos do conjunto B, 2. Então, o resultado aqui, ó, número de elementos da união, 3 mais 2, 5. Essa aqui é a respostinha. Vamos fazer um exemplo agora para você entender bem como esse número de elementos da união é realmente muito bom a gente saber. É muito bem aplicado. Olha só. Uma prova com 2 questões. Então, aqui, ó, tem 2 questões nessa prova. Tá? Ela foi dada a uma classe com 40 alunos. 40 alunos é o total da classe. Ok? 10 alunos, olha só, 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Pela fórmula, a gente tem que o número de elementos do conjunto A união B, isso aqui é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção, ou seja, a intersecção B. Ok? Vamos substituir os dados aqui, ó. Número de elementos do conjunto A, ou seja, aqueles alunos que acertaram a primeira questão. Acertaram a primeira questão foram 25 alunos. Então, aqui nós temos 25 alunos, ok? Que acertaram a segunda questão, no caso, o número de elementos do conjunto B. 20 acertaram a segunda questão. Então, nós temos aqui, ó, 20 alunos que acertaram a segunda questão. Agora, olha só, diz aqui, ó, na segunda linha, 10 alunos acertaram as 2 questões. Então, esse 10 aqui, ó, faz parte de quem? Da intersecção. Então, menos 10 alunos. Nós vamos ter, então, quantos aqui? Ó? 25 mais 20 dá 45. 45 menos o 10,
35 alunos acertaram ou a questão A, ou a questão B, ou as duas questões. Aí ele pergunta o seguinte, quantos alunos erraram as duas questões? Pessoal, olha aqui, ó. Lá no começo diz o seguinte, 40 alunos faziam parte da turma, fizeram a prova. E diz ali, a gente chegou à conclusão, que o número de alunos que acertou somente a questão A, ou somente a questão B, ou acertaram as duas, ou seja, a união desse conjunto aí, foram 35 alunos. Então, significa o quê? Se tinham 40 e 35 alunos acertou ao menos uma questão, 5 alunos erraram as duas questões. Então, a resposta dessa questão é a seguinte. 5 alunos erraram as duas questões. Ok? Ferreto, há outra maneira de resolver essa questão? Claro que há, meu amigo. Vamos fazer aqui ó, utilizando diagramas. Olha só. Vamos imaginar aqui ó, o conjunto universo. Nesse caso, o conjunto universo é quem? Todos os alunos da turma. Tá? No caso, os 40 alunos. Então, dentro desse retângulo, nós temos que ter 40 alunos. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos aqueles que acertaram apenas a primeira questão. Vamos colocar aqui a primeira questão. E aqui nós vamos ter o conjunto daqueles que acertaram a segunda questão. Vamos colocar aqui, ó, segunda questão. Aí, gente, como é que a gente faz? Repare ali, ó. Na segunda linha diz que 10 alunos acertaram as duas questões. Então, aqui a gente tem um total de 10 alunos. Aí, continuando, ele diz assim, ó, 25 acertaram a primeira questão. Então, nesse diagrama da primeira questão, nós temos que ter 25. Como nós já temos 10 aqui, ó, restam quantos, gente? 15 alunos que, no caso, acertaram apenas a primeira questão. O mesmo raciocínio é utilizado aqui, ó. 20 alunos acertaram a segunda questão. Então, na segunda questão, nós temos esse azul mais forte. Como nós temos 10 aqui, então nós temos que ter 10 alunos aqui, ou seja, 10 que acertaram apenas a segunda questão. Então, ó, a união é essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui ó, faz parte da união. Ou seja, são os que acertaram somente a segunda, somente a primeira ou as duas. 10 mais 15, 35. Como foi dito que tem um total de 40 alunos, então 5 alunos ficaram aqui do lado de fora. Ó. 5 alunos não acertaram nem a primeira, nem a segunda questão. Ok? Já que o universo é de 40 alunos. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, ok? Se você gostou da aula, clica ali em gostei. Vamos fazer agora, já vai começar na sequência aí automaticamente, a quarta aula sobre conjuntos, que inclusive é a última aula, ok? Até a próxima, um abraço.